Queridos, a paz do Senhor. Estamos alegres por mais uma oportunidade em que o Senhor nos concede, em poder estar em Tua presença para mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Eu quero, antes de fazermos a oração, quero pedir a você, estamos aqui fazendo os novos testes, tá? E hoje pela primeira vez vai ser passado pelo YouTube. Quero pedir a vocês que se inscrevam lá no YouTube, tá? Vejam lá a palavra de Deus que vai ser ministrada para edificação dos nossos corações. Eu quero convidar você, vamos fazer uma oração nesta noite. Pai querido e santo, Deus justo e fiel, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Deus, por mais um dia, uma noite, mais um momento, poder estar, Senhor, neste lugar, para junto nós podermos meditar da Tua palavra, louvarmos ao Teu nome, adorar o Senhor na beleza da Sua santidade. Nesta noite de quinta-feira, o Senhor nos dá o privilégio, Deus, e este privilégio é de suma importância, de podermos estarmos aqui, Deus, para junto nós podermos Te adorar, Te louvar e Te bendizer. Pai, no nome de Jesus, nós assim Te pedimos, Te agradecemos por tudo, desde agora e por todo sempre. Amém, Jesus. Queridos, nós vamos louvar a Jesus, nós vamos cantar o hino de número 171, Um Pecador Remido. Desde já eu quero te convidar, fique conosco, tá? Não saia, fique aí, porque certamente Deus, Ele tem uma palavra para o meu e o teu coração na noite deste dia. Louvamos a Deus. Hino de número 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão.
Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste-vos. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus. Queridos, nós vamos louvar a Jesus com mais um hino. É um hino muito lindo. Todos os hinos da harpa são muito lindos. O hino de número 27. Amor que vence. Hino de número 27. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, meu coração pra conquistar, e meu amor ganhar. Amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, ó quanto amor por mim sentias, meu Salvador, meu bom Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem te afeiçoas, por ti vencido, ó Salvador, eis-me aos teus pés, Senhor. Amor que nunca, nunca mudas, que nos teus braços me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Graças a Deus. Queridos, eu quero te convidar, você que está aí no seu lar, em sua casa, para junto nesta noite nós fazermos uma leitura para meditação da palavra do Senhor. Nós vamos ver no livro do profeta Oséias, livro de Oséias, capítulo de número 4. Oséias, capítulo de número 4. Para meditação da palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: ouvi a palavra do Senhor, corrigindo, ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Vou repetir novamente o versículo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra,
porque não há, primeiro, verdade, segundo, nem benignidade, ou seja, amor, nem conhecimento de Deus na terra. Querido, eu quero te convidar para junto nós fazermos uma oração. Pai querido e santo, queremos já te agradecer, Senhor, por este momento, pela palavra que o Senhor nos deste para meditação. Agora, Deus, neste momento eu quero ser apenas um instrumento. Como sempre, Senhor, Tu tens nos usado. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para o meu, para o coração dos Teus filhos que estão, ó Deus, nesta noite, ouvindo, assistindo este trabalho, aonde, ó Pai, nós vivemos um momento difícil na face da terra. Mas nós cremos que muito em breve todas as coisas vão se normalizar. Porque o Senhor é Deus e o Senhor conhece e sabe de todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, sê conosco, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela é de suma importância para as nossas vidas. Todas as vezes que nós meditamos, todas as vezes que nós vemos a palavra do Senhor, nós sabemos que é Deus falando conosco. A Bíblia fechada, ela é apenas um livro, mas ela aberta, ela é a boca de Deus falando com o ser humano. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela é muito importante, porque esta palavra, ela é verdade. E entendemos que essa verdade é ela que liberta o homem, é ela que tem o poder para fazer grandes coisas na vida do ser humano. Por mais vil pecador que seja, quando o homem passa a conhecer essa verdade, verdadeiramente a mudança na vida do homem que passa a ouvir e praticar, porque assim a palavra diz que nós temos que ouvi-la, mas também praticá-las. Nós não podemos ser ouvintes esquecidos, tá? Apenas de ouvir e esquecer de tudo aquilo que ouvimos, mas temos que ser praticantes da palavra de Deus. E nós vemos uma palavra nesta noite. O tema desta mensagem que nós decidimos falar nesta noite são sobre essas três coisas que nós vemos, três coisas que verdadeiramente faltam na terra. Isso está faltando na terra e nós vamos ver como falta na terra essas coisas que nós vemos. Então, está titulado como três coisas que faltam na terra. Nós sabemos que o profeta Oséias, ele foi vocacionado por Deus a profetizar no reino de Israel. O reino de Israel se desmoronava, isso é, espiritual e também moral. E o profeta Oséias, ele foi vocacionado por Deus para ministrar neste tempo. Um tempo difícil, um tempo em que o povo moralmente e espiritualmente estava em uma decadência espiritual. Assim como os demais profetas. Os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias também, ele foi vocacionado por Deus para poder profetizar, para poder falar com o povo. E nos dias do profeta Oséias, o Senhor notificou aos filhos de Israel essas três coisas que nós acabamos de ver. E são três coisas essenciais, ou seja, três coisas importantes, três coisas fundamentais que falta entre os habitantes na terra.
vou frisar as três coisas: verdade, amor e conhecimento de Deus. Nós acreditamos que esta palavra ela foi contextualizada, ou seja, ela foi falada naqueles dias para o povo de Israel, mas ela pode ser também contextualizada, ou seja, ela pode ser falada para os nossos dias. E com base nisto, nós vamos aprender sobre essas três coisas, que também falta, assim como faltava naqueles dias, essas três coisas também estão faltando nos nossos dias de hoje. Primeiramente, eu quero falar sobre o amor. É algo que verdadeiramente falta nos dias que nós vivemos. O amor. Nós sabemos que Paulo ele foi bem categórico, ele falou sobre o amor de uma forma grandiosa. E o amor, querido, quem estudou, há mais tipos, mas nós sabemos que nós conhecemos mais três tipos de amor, que é o amor ágape, que é afinidade de ideias espirituais, também o amor eros, ou seja, é o amor que é atração física e desejo, e também o amor philos, que é afinidade mental e cultural. E nós sabemos que todos esses tipos, eles são importantes, ou seja, eles devem ser desenvolvidos. Todos esses tipos de amor, eles devem ser desenvolvidos e eles são fundamentais na vida de qualquer indivíduo, ou seja, na vida de qualquer ser humano. Isso é muito importante. E a primeira coisa, então, que está faltava naqueles dias, o próprio Deus, através do profeta Oséias, ele diz, e através da palavra de Deus, nesta noite, Deus também está nos dizendo que isso também está faltando nos dias que nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa que falta na terra é o amor. Paulo considerou o amor o maior de todos os dons. Nós, se formos ver a carta de Paulo em 1 aos Coríntios, no capítulo número 13, ali nós vamos perceber que Paulo está falando que o amor ele é maior, ou seja, Paulo está deixando claro que se eu não tiver amor, de nada adianta. Paulo ainda vai dizer que o amor ele tudo sofre. O amor ele é sofredor, tá? Então, querido, é de suma importância nós entendermos que muitas das vezes nós padecemos algumas coisas, nós sofremos algumas coisas, mas nós precisamos saber entender que o nosso amor por Deus, de forma alguma, ele deve se acabar. Deve ser o maior. Não podemos ter nada maior do que o nosso amor pelo nosso Deus, porque o nosso Deus é muito grande. O texto é bem claro e diz sobre a questão de o amor, e vamos dizer do amor do ser humano para com Deus, do amor para com Deus com o ser humano. Mas nós não poderíamos deixar de dizer que nos dias que nós estamos vivendo, este amor tem se esfriado, o amor do ser humano para o próprio ser humano, ele tem se esfriado de uma tal forma que nós vemos que nos nossos dias de hoje, são pais que matam filhos, filhos que matam pais, esposos que tiram a vida da própria esposa e assim se vai indo. Você que acompanha a reportagem, você sabe muito bem disso. O meu pastor presidente, ele sempre disse algo
quando se trata dessa questão de notícias, ele sempre frisava algo e diz algo que, se nós pegássemos os jornais para que as pessoas, para que vocês entendam, e torcesse esse jornal, sairia sangue do jornal de tantos crimes bárbaros, violentos que tem. E o que faz ser isso? O que vem a ser isso? Querido, isso é falta de amor. Já não se ama mais como se deveria amar. Às vezes o pai já não ama mais o filho como deveria amar, e vice-versa, o pai já não ama o filho como deveria amar. O esposo já não ama a esposa como devia amar. Por isso é que no mundo que nós estamos vivendo, a quantidade de números de divórcio tem se aumentado. E principalmente nesse tempo que nós estamos vivenciando, esse tempo dessa epidemia, é uma coisa que eu posso dizer espantosa, porque mesmo num momento como esse, o número de divórcio tem se aumentado. Os casais têm se separado, têm se divorciado. Isso é falta de amor. Então nós vemos pai matando os filhos, são pessoas tirando a vida de outras por causa de coisas tão pequenas. Hoje se mata alguém por pouca coisa. Mata alguém por coisas banais. Então, queridos, isso que nós estamos vivendo é falta de amor. E é algo que está muito comum no meio da sociedade, no meio da humanidade. Esta falta de amor. Em João, capítulo de número 5, versículo de número 42, o próprio Jesus, ele denuncia, ou seja, ele denunciou a grande falta de amor nos seus dias, no seu ministério terreno. Jesus denunciou isso. Que nos seus dias, ele denuncia porque havia pessoas que eram opostas, pessoas opositores de Jesus. Jesus mesmo, ele vai dizer no versículo de número 42, que ele bem conhecia aquelas pessoas. Eu bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. João 5, e o verso de número 42 está dizendo isso. E bem conheço vós, que não tendes em vós o que não tinha? O amor de Deus. Se nós formos ler desde o início do versículo, do capítulo, o capítulo número 5, se trata aqui de uma passagem, iniciando aqui no capítulo número 5, de um paralítico. O paralítico do tanque de Betesda. E esta palavra vai dizer que Jesus, ele chega ali, esse homem, havia 38 anos que esse homem estava enfermo. E ele era colocado ali todos os dias. Quem é conhecedor da palavra de Deus, entende que a palavra vai dizer que de tempo em tempo o anjo descia e movia ali as águas daquele tanque. E a Bíblia vai dizer que quem descesse primeiro, quem fosse colocado ou descesse primeiro naquelas águas, ele era sarado de qualquer enfermidade que ele tivesse. Mas este homem, ele não tinha condições de se jogar, ou de descer, ou de entrar naquela água. Então jazia 38 anos que esse homem estava ali enfermo. E Jesus chegou, e Jesus perguntou a ele o que ele queria, se ele queria ficar são. E Jesus cura aquele homem, e manda que aquele homem pegasse o leito dele e fosse embora. Querido? E do versículo de número 16 em diante, nós vamos ver que vai dizer que por causa
E por essa causa, os judeus perseguiam a Jesus. E perseguiram ao ponto de querer matá-lo. Querido, agora vejamos a falta de amor no coração desses homens. Porque um ato de bondade que Jesus fez para com aquele homem que havia 38 anos que estava enfermo. Querido, pensa comigo. Uma pessoa que há 38 anos está deitada em uma cama sem ter a condição de se levantar. Imagina o desejo deste homem de poder sair caminhando. O desejo dele de sair correndo. Mas ele não tinha essa condição. E Jesus chegou e deu a condição para esse homem dele sair dali andando, saltando, correndo se ele quisesse. Mas alguém não gostou disso. Achavam que não era correto de Jesus curar neste dia. Mas o próprio Jesus veio e ele disse que ele era maior do que este dia, ou seja, o dia de sábado. E Jesus curou este homem no sábado. Quando nós vemos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, também ali narra uma outra história de uma mulher que a Bíblia está dizendo que há 18 anos essa mulher estava enferma, ou seja, ela estava encurvada. Acredito eu que sem condição de olhar para cima, essa mulher olhava somente para baixo. E Jesus chega e dá saúde a esta mulher. Ou seja, Jesus endireita esta mulher. E alguém também começa a achar ruim, a criticar a Jesus. A falta de amor no coração do ser humano para com Deus leva ao homem e à mulher a viver desta forma. Mesmo vendo as coisas boas, o lado bom da vida, mas leva a ele a blasfemar, a reclamar, a criticar do Deus que criou todas as coisas. E Jesus endireita esta mulher. E olha bem o que diz o início do texto. Estamos meditando na palavra de Deus. Lucas, capítulo número 13 e o verso número 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia já 18 anos. E andava curvada. Veja bem a situação desta mulher, andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da sua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Vemos aqui esta palavra da cura desta mulher. E como eu disse, alguém não concordou, não aceitou. Por quê, querido? Porque verdadeiramente no coração dessas pessoas faltava uma pequena palavra, o amor. Uma pequena palavra, mas de uma grande importância. Porque Paulo mesmo disse que se nós não tiver amor, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso ter o dom de profetizar, eu posso ter o dom de curar, eu posso ter o dom de operar maravilhas, prodígios, fazer grandes coisas, grandes sinais, através do nome de Jesus. Mas Paulo deixa bem claro que nada disso adiantaria se eu não tivesse o amor. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, nada iria adiantar, querido. Se eu não tivesse o amor, seria apenas como um metal, que ele tem o seu sonido, tem o seu som. Você já bateu em um tambor vazio? Ele tem o seu som, mas se você olhar dentro dele, ele está vazio, não tem nada. Da mesma forma,
somos nós, se nós não tivermos o verdadeiro amor para com Deus, para com os irmãos, porque não é simplesmente nós temos este amor para com Deus, porque eu já ouvi alguém dizer, eu estando bem com Deus, o resto que se dane. Ou, não, queridos, eu não vejo assim. Nós precisamos estar bem com Deus e também estar bem com os irmãos. Eu preciso amar a Deus e também amar aos irmãos. João deixou bem claro sobre isso nas epístolas. E mais à frente nós vamos ver. Então, verdadeiramente, faltava o amor no coração daqueles homens. Por quê? Eles achavam que Jesus não poderia fazer aqueles sinais, aquilo que Jesus estava fazendo no sábado. Queridos, falta de amor no coração. Jesus chegou a chamar eles de hipócritas. Porque, será que no sábado eles não soltavam os seus animais, o seu boi ou o seu jumento para que pudesse pastar? Será que eles deixariam o animal deles passar fome porque era um dia de sábado? Jesus estava deixando bem claro para eles que necessário é que eles tivessem amor no coração. E nesta noite também, Jesus deixa bem claro para nós que é necessário nós termos amor em nossos corações. Ainda em João, capítulo 13, versículo número 35, Jesus, pelo intermédio do apóstolo João, Jesus também, ele está dizendo algo ali, dizendo, Jesus ainda disse aos que o seguiam, nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja bem, o próprio Jesus deixando claro para aqueles que estavam ao seu lado, que todos iriam ver que eles verdadeiramente eram os discípulos de Jesus, se eles verdadeiramente amassem uns aos outros. Se não tivesse esse amor, não seriam discípulos de Jesus. Então, querido, alguém pode se perguntar, não, mas não poderia, porque a lei ordenava. Mas mais à frente aqui, nós vamos ver na carta de Paulo aos Romanos, Jesus vai dizer, capítulo número 13, versículo número 10, Paulo escreveu dizendo, o amor, ele não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vou repetir. Paulo dizendo isso. Quem foi Paulo? O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então não adianta, talvez você achar que você está cumprindo, sendo um cumpridor da lei. Mas se você não tiver amor, eu sinto lhe informar, verdadeiramente você está se enganando a si mesmo. Você não está sendo um cumpridor da lei. E alguém queria até mesmo matar Jesus, porque ele fazia esses sinais no dia de sábado. Mas Jesus fazia por causa do amor. Porque Jesus verdadeiramente amava e ama. Jesus amou aquele homem, aquele paralítico do tanque de Betesda, ao ponto de curar ele. Jesus amou aquela mulher ao ponto de endireitar ela, dar a devida saúde àquela mulher. No Evangelho de João, nós vamos encontrar no capítulo número 8, uma outra passagem muito interessante, que foi trazido até Jesus uma mulher que foi pega num ato do adultério. E alguém disse para Jesus que, segundo a lei de Moisés, aquela mulher teria que ser apedrejada, ou seja, ela teria que ser morta. Mas Jesus olhou para eles, e eu não vou ficar muito tempo, querido, nesse assunto, mas Jesus olhou para eles e disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, todos ali eram pecadores, mas o que realmente faltava naqueles homens? Faltava o verdadeiro amor.
Eles até achavam que eles eram cumpridores, ou seja, que eles cumpriam, que eles seguiam à risca a lei que foi escrita, foi deixada por Moisés. Mas na verdade Jesus estava mostrando para eles que eles não eram cumpridores da lei, porque na verdade faltava o essencial na vida deles, e era o amor. Querido, se falta o amor em nossa vida, está faltando tudo. O amor é algo importante e precisamos tê-lo em nosso coração. Mas pastor, como que eu faço? Temos que pedir a Deus. Temos que pedir ao nosso Deus para que Ele derrame, ou seja, para que Ele derrame em nossos corações. Nas nossas petições nós temos que orar dessa forma, pedir para que Deus derrame do seu amor sobre os nossos corações, para que nós possamos verdadeiramente amar uns aos outros. Porque quem ama, perdoa. Isso foi a atitude de Jesus Cristo. Jesus perdoou aquela mulher. Aquele homem queria matar, queria apedrejar aquela mulher. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então Jesus não veio para que aquela mulher morresse nos seus pecados. É certo, querido, que Paulo deixa bem claro aos romanos que o salário do pecado, ele é a morte. Mas Paulo também vai deixar certo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus veio para isso, para perdoar os nossos pecados. É certo que se fôssemos olhar, segundo a palavra, o nosso direito era morrermos. Mas Jesus veio para que nós fôssemos perdoados. O amor de Jesus, que está no livro de João, capítulo 3, verso 16, o amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que nós não viesse a perecer, mas que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Este é o verdadeiro amor. Ainda, e João lembrou muito bem disso, lá na epístola, como eu disse, lá na epístola de João. João vai dizer que Deus, ele é amor, lá em 1 João, capítulo de número 4, e o versículo de número 8. Querido, que eu e você, que nós venhamos verdadeiramente amar. E quando eu digo amar, querido, eu estou dizendo de nós amarmos a Deus, ao ponto de nós não o negar. O apóstolo Pedro, uma certa feita, Jesus estava quase para ser crucificado, mas Pedro chega até Jesus, Jesus fala algo a Pedro e Pedro diz: Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte, se for preciso. Mas Jesus olhou para ele, conhecendo o coração de Pedro, Jesus disse a ele: Pedro, ainda que o galo cante, 3 vezes, Pedro, tu me negarás. E assim se foi. Pedro nega Jesus, mas depois de uma certa feita Jesus chega já ressuscitado, e Jesus chega até Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo. Jesus mais uma vez pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo. E Jesus falando para ele: apacenta o meu rebanho, ou seja, apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? E ele disse: Mestre, Senhor, tu sabes que eu te amo. Querido, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o quanto eu e você, se verdadeiramente nós o ama, ou nós estamos apenas honrando Ele apenas de lábios para fora. Deus conhece o meu e o teu coração, Deus conhece, Deus sabe de tudo. E que eu e você nós possamos ter dentro de nós este verdadeiro amor, porque sem este amor nós não vamos conseguir ver a Deus. Nós não vamos de forma alguma conseguir estar com Deus um dia como Ele nos prometeu. Que nós possamos verdadeiramente amá-lo
de coração, de corpo e alma e espírito, colocá-lo acima de todas as coisas, colocar Ele na primazia, primeiro em nossa vida de todas as coisas, porque muitas das vezes nós colocamos Deus em segundo plano, em terceiro plano. Não, querido. Deus tem que estar, nem vou dizer precisa estar, Deus tem que estar primeiramente, antes de tudo, Deus tem que estar primeiro em nossa vida, na minha e na tua vida, no meu e no teu coração, se nós quisermos verdadeiramente sermos vitoriosos. Então a primeira coisa que faltava no meio do povo de Israel e falta nos nossos dias hoje é o amor. Diante do momento que nós estamos vivendo, às vezes nós deparamos com situações, quando se iniciou esta pandemia, era uma situação de pessoas ficar até mesmo brigando em fila de supermercado por causa de um álcool gel. O ser humano é assim, às vezes é tão egoísta que pensa em si próprio, não pensa no próximo. Alguém briga por causa de um álcool gel e por coisas insignificativas, querido. E não sabendo nós que necessário é nós pensar no próximo. O próprio Jesus disse que é necessário nós amarmos o nosso próximo. Ele disse para os discípulos que eles seriam conhecidos se verdadeiramente amasse uns aos outros, amasse os próximos. Então, encerrando essa parte, a primeira coisa que faltava e falta nos nossos dias é o amor. Segunda coisa que faltava naqueles dias e falta hoje nos nossos dias é a verdade. Falta a verdade nos nossos dias. Então, a segunda coisa que falta na terra é a verdade. A verdade, querido, ela implica transparência. Ela implica exatidão em relação aos fatos. E em de verdade e de transparência das pessoas em nossos dias, chegamos à conclusão que realmente falta mesmo essa verdade na terra. Está faltando nos nossos dias. O sábio Salomão, ele escreve em Provérbios, capítulo de número 23, o verso de número 23. Olha o que o sábio diz, o que ele escreveu. Compra a verdade e não há vendas. Veja bem. Compra a verdade e não há vendas. Olha a importância de nós vivermos na verdade ou de sermos verdadeiros. Precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Não ser como aqueles que o próprio Jesus disse a eles que eles estavam como sepulcros caiados. Por fora estavam lindos, estavam bonitos, estavam vivendo apenas de aparência. O próprio Jesus disse a eles que eles honravam Ele apenas com os lábios, mas o coração deles estava longe. Ou seja, eles não eram verdadeiros. Querido, e quantas pessoas que não são verdadeiras nos nossos dias faltam com a verdade, estão faltando com essa verdade. Mas olha o conselho do sábio Salomão, o homem que podemos dizer que abaixo de Jesus, tirando Jesus, não houve um homem mais sábio na terra, que passou por esta terra, a não ser este homem, o sábio Salomão. Então veja bem o conselho dele para a minha e para a tua vida. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência, ele cumprimenta. Se vocês lerem o versículo, está o cumprimento do verso. Querido,
precisamos viver a verdade. Porque a palavra de Deus, como eu disse no início, ela é a verdade. Ela é a pura verdade. Ela que liberta o homem da mentira. É ela que liberta o homem das drogas. É ela que liberta o homem do adultério. É ela que liberta o homem do roubo. É ela que liberta o homem de qualquer situação que o homem possa estar vivendo. A palavra de Deus, ela tem o poder de libertar, porque o próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se nós ainda não fomos, ou não somos libertos, é porque algo de errado está acontecendo conosco, ou algo de errado está acontecendo com você. É porque verdadeiramente você ainda não conheceu essa verdade. Você não deixou que essa verdade entra no teu coração para poder mudar a sua vida. Mas nós precisamos viver esta verdade. Em Deuteronômio, capítulo número 32, versículo número 4, Moisés escreveu dizendo: Deus é a verdade, e não há nele injustiça. No livro de João, capítulo número 14, versículo número 6, o próprio Jesus vai afirmar que ele é o caminho, e ele é a verdade, e ele é a vida. O caminho que nós temos que trilhar, ou seja, nós temos que andar por ele. E neste caminho não tem como nós andar com ele se nós faltarmos com a verdade. Porque Jesus não aceita, porque ele é a pura verdade. Ele é a verdade. Então nós temos que ser verdadeiros. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se desejamos encontrar com o Senhor nosso Deus, nós precisamos estar dentro desta verdade e viver esta verdade. Em João 14, 17, vemos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em João 17, 17, Jesus ele vai nos dizer que a palavra de Deus ela é verdade. Ou a palavra de Deus ela é a verdade. Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo número 3, verso número 15. Paulo lembra que a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e a firmeza da verdade. Ou seja, eu posso dizer que ela é a coluna do Deus vivo e firmeza dessa verdade que nós estamos pregando esta noite. Esta verdade que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, nós precisamos viver esta verdade. Viva a verdade de Deus. Vamos caminhar para o encerramento? Veja bem. Terceira coisa que nós precisamos viver é o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos viver essas três coisas. Primeiro, o amor. Segundo, a verdade. E em terceiro, para encerrarmos, o conhecimento de Deus. Querido, nós precisamos, ou nós temos que conhecer a Deus. É necessário que o ser humano conheça a Deus. Mas, pastor, como eu vou conhecer a Deus? Através desta palavra nós podemos conhecê-lo. A falta de conhecimento de Deus na terra, e nós vamos dizer que o próprio Jesus vai dizer
através de Mateus, no capítulo número 22 e o verso número 29, Jesus disse, ó, errais não conhecendo as Escrituras. Então nós vemos que o ser humano ele erra por quê? Porque ele não conhece a Escritura. Por que que o homem muitas das vezes não conhece a vontade de Deus para a sua vida? É porque verdadeiramente ele não conhece a Escritura. E o próprio Jesus ele vai dizer que o povo ele errava por quê? Porque não conhecia as Escrituras. E Jesus ele disse mais, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando nós percebemos que há excessiva busca pelo conhecimento na terra de hoje, que nós vivemos, há eu posso dizer assim, que o exagero, muitas das vezes, de uma busca científica, não que isso seja errado, de uma busca pelo conhecimento científico. Isto faz parte da nossa vida. Mas, querido, não é tudo. Devemos buscar buscando. O amor, e falta o amor, da mesma forma que falta a verdade, também falta o conhecimento de Deus. Então, Oséias mesmo, ele escreve no capítulo número 4, verso número 6, Deus falando através do profeta Oséias, dizendo que o povo foi destruído por quê? Porque faltou conhecimento. Se não há conhecimento, há destruição. É por isso que nós precisamos buscar conhecimento. E o conhecimento que nós dizemos, querido, não é simplesmente você buscar em uma faculdade, você ter um diploma. Não é somente isso, porque nós conhecemos várias pessoas que ele não tem, alguns que nem mesmo sabem nem assinar o nome, mas eles têm um conhecimento vasto das coisas de Deus. Ele conhece as coisas de Deus. Então não é disso que eu estou falando. Não é um conhecimento de uma faculdade, não é um conhecimento em letras, não é nada disso. É conhecimento sobre as coisas de Deus. E para se conhecer as coisas de Deus, eu tenho que dizer que não há uma necessidade de você, talvez você ter um ensino médio, você ter uma faculdade, porque muitos não têm, muitos não tiveram a condição de estudar, muitos não conseguiram estudar. Então, como faríamos então com essas pessoas? Se o conhecimento de Deus houvesse só apenas com quem sabe ver, com quem tem esse estudo? Não. Há pessoas, eu conheço pessoas que conheceram a Deus, hoje está no céu, mas tinham um conhecimento grande de nosso Deus. A pessoa não sabia nem mesmo assinar o seu nome. Para assinar o nome, como os irmãos sabem, usava aquele carimbo. Lá, sujava o dedo com a tinta e levava até o papel, carimbava. Mas quando você ia conversar com aquele homem sobre as coisas de Deus, ele botava qualquer um que era diplomado no bolso. Porque, querido, o conhecimento também vem de uma busca incansavelmente, de uma vida de oração, de uma vida de consagração, de experiência com Deus. E Deus quer compartilhar comigo e com você este momento de nós vivermos, de buscarmos um conhecimento a mais de Deus, de nós podermos viver mais perto de Deus, de ter uma intimidade mais próxima do nosso Deus. Porque os momentos que nós estamos vivendo são momentos turbulentos, são momentos difíceis. E o que será de nós? O que será da raça humana se esta raça humana não buscar em Deus este conhecimento? Muitos estão buscando muitas coisas, e hoje se buscam muitos conhecimentos, como eu disse, mas necessário é buscarmos em Deus o conhecimento, buscar em Deus conhecer mais a Deus de perto, buscar mais em Deus qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o que Deus verdadeiramente quer de mim, o que Deus verdadeiramente quer de você, meu querido. Isso se faz necessário na nossa vida.
Então havia esta falta deste verdadeiro conhecimento. E Oséias profetizou, porque o povo estava numa situação caótica. Querido, e o mundo que estamos vivendo, qual é a situação do nosso mundo? Não é diferente. Não é nada diferente. Nós também estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo que falta, nos nossos dias, no meio da humanidade, falta conhecimento. Conhecimento das coisas de Deus. Vou tornar a repetir, porque aonde não há conhecimento, há destruição. Quando o casal não conhece a Deus, quando não há um conhecimento verdadeiramente do que Deus tem para a família, qual é a forma que Deus pensa sobre a família, o que Deus quer da família, às vezes há destruição na família, porque não há este conhecimento. Aí vem as decadências na vida familiar, dentro das famílias. Por quê? Porque verdadeiramente falta este conhecimento. E nós vamos ainda em Romanos capítulo número 1, e o versículo número 28, Paulo vai afirmar, olha o que Paulo vai dizer ali. Como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Olha o que Paulo está dizendo. Os irmãos que são leitores da palavra de Deus conhecem muito bem essa passagem, do que está se tratando. Mas por que de tudo isso? Porque verdadeiramente falta na vida dessas pessoas. Paulo está dizendo que faltava ali e está faltando nos dias de hoje, porque hoje está completo de pessoas desta forma. Então, querido, se não há o conhecimento de Deus, a homossexualidade prevalece. Se não há conhecimento de Deus, a prostituição continua prevalecendo. Se não há conhecimento de Deus, a mentira continua prevalecendo. Se não há conhecimento de Deus, o lesbianismo continua prevalecendo. E quando essas coisas saem, quando verdadeiramente nós passamos a conhecer este Deus, porque quando o ser humano conhece a Deus verdadeiramente, Deus, ele muda a vida deste ser humano, porque nós passamos a conhecer a vontade, conhecer aquilo que Deus quer para as nossas vidas, ou seja, nós passamos a conhecer aquilo que Deus aceita e o que Deus não aceita. Eu poderia me prolongar aqui em alguns assuntos, mas queridos, veja bem, porque Deus, ele é um Deus de regras. Deus impõe algumas regras na nossa vida. Então, se eu quero servir a Deus, eu tenho que obedecer. Eu tenho que estar disposto a obedecer as regras que Deus coloca na minha vida. Então, eu preciso conhecer estas regras. Se eu não conhecer, por isso que algumas coisas prevalecem na vida de algumas pessoas. Mas eu quero te dizer nessa noite, busque este conhecimento, e vou frisar para que você guarde bem. Porque às vezes você pode pensar que você vai precisar cursar uma faculdade teológica. Se você puder cursar, isso é muito bom. Nós não pregamos, não falamos contra o estudo, porque nós também estudamos, nós cursamos a teologia. Quando temos a oportunidade, nós fazemos o curso, porque nos ajuda. Mas, querido, isso não é tudo, isso não é você cursando uma faculdade que você vai conhecer a Deus. Não. Você precisa ter uma vida mais íntima com Deus. Você precisa buscar este conhecimento. Você precisa buscar dentro da palavra, buscar em oração, buscar em consagração, uma intimidade mais para você se achegar mais perto de Deus, para que você possa conhecer este Deus. Então, Paulo vai deixar bem claro aqui o porquê destas coisas. Porque falta, e Paulo ele vai dar uma lista de tantas coisas que existem. Porque as pessoas não conhecem a Deus. Alguém deixa de adorar o Deus Criador para adorar outras coisas. Por quê? Porque verdadeiramente não conhece esse Deus.
Porque Deus, ele não divide, ele não aceita uma adoração dividida. Ou adoramos a ele, ou adoramos outra coisa. Não tem como eu servir a Deus. A Bíblia deixa bem claro para mim. Eu não tem como eu servir a Deus e servir a Mamon. Não tem como eu servir a Deus e servir o dinheiro. Não tem como eu servir a Deus e servir ao diabo. Ou bem eu sirvo a Deus, ou bem eu sirvo ao diabo. Não tem como ficar com os pés em dois caminhos. Deus quer isso de nós, Deus quer isso da humanidade. Aí nós não entendemos por que sobrevêm tantos males, tantas coisas sobre a face da terra. É porque às vezes, muitas das vezes, falta em nós conhecimento, está faltando na humanidade conhecimento de Deus, está faltando em muitos homens e muitas mulheres conhecimento de Deus, em buscar mais a Deus, conhecimento na palavra de Deus. Em Colossenses 1:9, Paulo ainda vai dizer que devemos transbordar. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós temos que transbordar deste pleno conhecimento da vontade de Deus e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Querido, eu quero acreditar que você já entendeu a palavra de Deus. Eu vou caminhar para o encerramento, mas guarde esta palavra no seu coração, porque são 3 coisas necessárias: amor, verdade, conhecimento. Nós temos que ter isso em nossas vidas, se quisermos verdadeiramente encontrarmos com nosso Deus um dia. E quem sabe você que está me ouvindo, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, e às vezes as coisas para você não estão saindo do jeito que você imaginaria que era para sair. Sabe o porquê disso? Porque eu tenho que te dizer que está faltando conhecimento. Talvez você até ama, talvez você tenha até amor na sua vida pelas pessoas, porque existe aquelas pessoas que acham que por fazer caridade ou fazer uma boa ação, ajudar alguém, ele é o suficiente. Não. Eu posso ajudar a cidade que moramos inteira, mas se eu não amar a Deus, de nada adianta. Isso não poderá me salvar. Mas você precisa conhecer este Deus. Você precisa conhecer este Deus que o profeta Oséias profetizou ao povo de Israel, que faltava esse conhecimento e está faltando também nos nossos dias. E eu vou encerrar, concluindo essa mensagem dizendo algo aqui, ó. Ainda que falte o amor às pessoas, nós sabemos que ao nosso Deus não falta amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu já frisei, João 3,16. Deus amou este mundo de tal maneira. E isso mostra um imensurável, inexplicável amor tão grande para conosco. Ainda que falte a verdade às pessoas, como eu disse, Jesus, ele é esta verdade. A verdade de Deus, revelada ao mundo. João 14,6, já foi frisado, dito nessa noite. Ainda que falte o conhecimento de Deus às pessoas, Cristo veio revelar o verdadeiro conhecimento. E que conhecimento que é este? O conhecimento que liberta o homem da ignorância. E essa ignorância espiritual. João 8, capítulo 8, verso número 32. Que ele disse: pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Querido, são 3 coisas que faltam na terra e eu vou dizer. Falta na terra e no céu está completo dessas 3 coisas. Para onde nós vamos? Lá tem, num português bem claro, lá no céu tem de sobra amor, verdade e conhecimento.
porque lá no céu está o sublime Deus, aquele que é o amor, aquele que é a pura verdade e aquele que tem todo o conhecimento de todas as coisas. Eu quero nesta noite orar por você. Fique com esta palavra. E nós vamos orar nesta noite pedindo a Deus que Deus venha nos conceder. Se falta em nós, que o Senhor venha conceder em nós essas três coisas: o amor, a verdade e o conhecimento. Porque nós precisamos disso. Creio que você precisa disso. A humanidade precisa disso. O Brasil precisa disso. Os demais países precisam disso. Vamos orar? Aonde você está, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você nessa noite. Se alguém que está ouvindo quer entregar sua vida a Cristo, aonde você está aí? Eu estou distante de você. Mas se esta palavra tem te alcançado, curva a sua cabeça, eu vou orar por você. E a partir de hoje o seu nome será escrito no céu. Os seus pecados serão perdoados, porque quem perdoa é Jesus, não sou eu. Jesus é que tem o poder de perdoar o ser humano. Você que está desviado, se você quiser retornar para os caminhos do Senhor, aproveite a oportunidade, volte hoje. Faça como o filho pródigo, volte para a casa do Pai, não espere o amanhã. Volte agora. Jesus está te esperando de braços abertos. Jesus tem uma nova história para a tua vida. Você que parou, você que desanimou, Jesus te aguarda, Jesus está te esperando. Ele quer mudar a sua história. A partir de hoje, se você acreditar e dar crédito nesta palavra. Juntamente comigo, oramos nesta noite. Pai querido e santo, Deus amado e justo, estamos diante da tua presença. Obrigado, Deus. Eu quero te agradecer por esta oportunidade, por esta palavra que o Senhor tem nos concedido. Eu sei, Deus, que esta palavra, ela falou conosco, falou com alguém na noite deste dia. Agora eu quero te pedir que o Senhor venha, Pai amado, se houver alguém nessa noite que está te rendendo aos teus pés, alguém que esteja te aceitando como Salvador, que o Senhor venha perdoar os pecados. Escrever o nome desta pessoa no livro da vida. Pai querido, que também aquele teu filho que estava distanciado, afastado dos caminhos do Senhor, mas como filho pródigo, nesta noite ele está voltando para a casa do Pai. Eu quero te pedir, receba nesta noite, para a glória, para o louvor do teu nome. Nós pedimos, nós te louvamos, nós te exaltamos por tudo. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos dar alguns avisos aos irmãos. E glória a Deus. Nós vamos dar algum aviso aos irmãos. Nós sabemos que é semana de Santa Ceia, tá? Tem aqui os avisos aos irmãos. Veja bem o comunicado. Horário de entrega do kit da Santa Ceia. Amanhã, sexta-feira, ou seja, dia 10/7. Na parte da manhã, os irmãos vão estar aqui na secretaria, aqui na igreja sede, das 8h30 às 11 horas. Vou repetir, na parte da manhã, das 8h30 às 11 horas. No período da tarde, eles vão estar da 1h30, ou seja, das 13h30 às 16h30, ou seja, até às 4h30 da tarde. Tá, queridos? Eles vão almoçar, retornam, então das 1h30 às 4h30. Aí à noite eles retornam novamente, das 18 horas às 21 horas, ou seja, das 9 horas, das 6 horas da tarde, ou 6 horas da noite, melhor dizendo, às 9 horas da noite, tá certo? Aí no sábado, dia 11, esses horários que eu disse na sexta-feira, tá? Aí no sábado, que será no dia 11/7,
Na parte da manhã, os irmãos vão estar aqui das 8h30 às 11h30. Querido, no sábado, das 8h30 às 11h30. Então você venha retirar o seu kit da Santa Ceia para que você possa, no domingo pela manhã, estar participando da Santa Ceia do Senhor. Tá? Não deixe para a última hora, venha, pegue aqui o seu kit, leve para casa. O pastor Júlio vai estar aqui na parte da manhã, orando, ministrando, abençoando os irmãos, sabe, por motivos de saúde, nosso pastor presidente, tá? Mas nós queremos pedir aos irmãos, venham, querido, retire o seu kit. Então o horário está aí, no sábado das 8h30 às 11h30. Amém? Eu vou estar avisando também aos irmãos do Jardim Bela Vista, para vocês não se preocuparem, porque amanhã, depois a gente manda certinho para os irmãos, mas eu vou estar levando os kits da congregação do Jardim Bela Vista. O irmão José Adorno já separou para mim, eu vou estar levando, e amanhã nós vamos estar distribuindo para os irmãos, lá na congregação, tá? E nós vamos estar mandando o horário certinho para os irmãos, até porque o evangelista Vanderlei amanhã é folga dele, ele vai no médico na parte da manhã, e ele me disse que na parte da tarde ele vai estar na igreja, e à noite nós vamos estar novamente lá, tá? Aí nós vamos ver certinho para o sábado, para ver o que a gente vai fazer. Mas então amanhã no Jardim Bela Vista, os irmãos fiquem atentos aí, que nós vamos estar avisando aos irmãos. A gente vai estar mandando nos grupos, para que os irmãos amanhã estejam retirando o seu kit lá na congregação, como foram os outros 2 meses que se passou. Amém, queridos? Creio que são esses os avisos. Eu quero agradecer a Deus por tudo, por esta oportunidade. Os irmãos estão vendo aí. Creio que tudo saiu certo. Se saiu alguma coisa fora aí, mas nós estamos... o irmão Igor disse a mim aqui, está em fase aqui de teste, mas creio que foi uma bênção. Tá? Quero agradecer a todos os irmãos. E nessa última oração, quero pedir aos irmãos, vamos continuar orando em favor do nosso pastor presidente, pastor José Lacerda, a esposa, a irmã Isabel, a irmã Simone, a família da vida do pastor, vamos continuar orando por ele. Também orar, não podíamos esquecer de orarmos pelo pastor vice-presidente, pastor Romildo. Tá? Vamos continuar orando pelo pastor Romildo, que está em recuperação. Vamos continuar orando pelo servo Senhor, orando por todos, tá? Nessa oração também, quero pedir aos irmãos, vamos orar pela mãe de uma irmã lá da congregação, da irmã Rosana. Era para mim ter trazido o nome, eu acabei, a minha esposa acabou esquecendo de me passar, mas é a mãe da irmã Rosana, Deus sabe o que é, o evangelista Vanderlei ia lá orar por ela hoje pessoalmente, mas vamos orar por ela, tá? Pela aquela mulher, vamos orar para que Deus venha entrar com a cura e a libertação. Amém? Creio que é isso. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo, orar pelos enfermos e orar também para o término do trabalho. Amém? Vamos orar? Pai querido e santo, nós te agradecemos, Jesus, por esta oportunidade, por este momento que nós passamos aqui na tua presença. Oramos agora neste momento em favor do nosso pastor presidente, pastor José Lacerda, que o Senhor possa, Deus, restaurar a saúde do teu filho. Também oramos em favor da irmã Isabel, em favor da Simone, em favor da família do Robson, a Bia. Sei que todos estão bem, Deus, como nós ouvimos o nosso pastor mesmo dizer, todos estão bem, mas é o dever nosso de orar, porque se nós não oramos por eles, nós peca. Samuel mesmo disse que devemos orar. Também, Deus querido e santo, eu quero orar em favor da mãe da irmã Rosana. Deus, ajuda aquela mulher, cure aquela mulher. Deus, entra com providência, neutraliza o mal ali na vida daquela mulher. Pai, em nome de Jesus, também nós oramos em favor da vida do pastor vice-presidente, pastor Romildo, a vida da irmã Zezé. Ajuda o teu filho, restaura a saúde do teu filho, Pai, que tudo seja para a glória do teu nome. Deus, nós oramos, assim te agradecemos por tudo. E todos que estão enfermos, dê a cura, dê a libertação, ajude-nos, ó Pai. Para a tua glória nós pedimos. Também te agradecemos nesta noite por esse trabalho, por este momento que nós passamos aqui na tua presença. Muito obrigado, eu quero te agradecer por tudo. Agora, Deus, nos leve em paz para os nossos lares. Os teus filhos que estão nos lares, guarde e proteja. Se houver alguém enfermo, Deus, que nós não estamos sabendo, cura, entra com providência.
Neutraliza este mal, Deus, que está aí na face da terra, que está em meio à humanidade. Neutraliza este mal para que as coisas voltem ao normal, para que muito em breve nós possamos estar na tua casa, Senhor, cultuando o teu nome juntos aqui. Não que nós não estamos te cultuando, mas que nós possamos estar juntos, reunidos e unidos no templo, no santuário do Senhor. Pai, guarde a cada um, dê uma noite de cada um em paz, livra dos perigos, proteja os teus filhos, livra do mal, de todos os perigos, Pai, que possa haver na face da terra, de todos os males. Proteja os teus filhos, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Se você puder estender as suas mãos, que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do amigo e amado Espírito Santo seja com cada um de nós e conosco permaneça hoje e sempre, e todos nós digamos